Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, eu estou de volta. Bom dia, Carlos, bom dia, Maurício. Fala, Fabinho, Bom dia, beleza? tudo Bem? bem? Bom, depois de um período aí, estamos de volta com a corda toda. Estava morrendo de saudade. Então, Desde hoje, nosso bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho, vamos ver os assuntos, como que a gente fala, o que a gente conversa, vamos falar um pouquinho da espiritualidade. Mas antes de tudo, eu peço para você se inscreva no canal, dá o seu like se você gostar, dá o seu curtir aí, compartilha para ajudar o nosso canal, tá bom? Então eu estou pedindo licença para adentrar na sua casa, no seu lar, juntamente com o Maurício e com o Carlos, e com toda a espiritualidade da luz. Nós vamos chamando esses amigos espirituais, os nossos mentores, os doutores da Casa dos Tarefeiros e toda a equipe da apometria da desobsessão, para que juntos nós possamos ter uma conversa saudável, salutar, de conscientização e de aprendizado para nós e para todos aqueles que compartilham das nossas ideias, dos nossos pensamentos e dos pensamentos perante a eternidade. E assim nós vamos pedindo licença para dar por aberto o nosso bate-papo dessa manhã de sábado, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus. Bom dia, olha, bom, nesses períodos que vocês se sentiram abandonados por mim, eu acho importante a gente falar que nunca nós estamos sozinhos, não é verdade? A espiritualidade, Deus, sempre está conosco, nos auxiliando, mesmo naqueles momentos que nós acreditamos estar sozinhos. Muitas vezes o que nos falta é a famosa fé do tamanho do grão de mostarda, ou muitas vezes nos permitir se aperceber. Eu acredito que mesmo quando tudo parece errado, né, e a gente já falou muitas vezes sobre isso, Deus transforma em coisas certas, seja para o nosso aprendizado, seja para o nosso crescimento. Eu acredito que nada na vida é desperdiçado. Mesmo quando nós supostamente erramos, nós temos a oportunidade de aprender com isso, né? E nisso é se aperceber como o plano espiritual age sem precisar aparecer, não é? Muitas vezes nós, para ajudarmos umas pessoas na nossa vaidade, a gente precisa se fazer presente, não é? E não é o que acontece com o plano espiritual. É aquela famosa que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, né? E é isso que eu acho que muitas vezes nós temos que aprender. São vários aprendizados que se fazem importantes na nossa existência. Deus, ele nunca desiste, por isso ele criou de tudo e de várias espécies, assim como nós, cada um é diferente, cada um de uma forma, e nessas experiências nossas, juntamente com ele, é dado a oportunidade de nós crescermos. Seja por meio dos nossos erros, seja por meio dos nossos deslizes, seja por meio do perdão, né? A gente sempre vai se renovando, não é verdade? Quando a gente fala principalmente do perdão, eu sempre lembro do Carlos, porque a gente sempre brinca muito sobre isso, né?
e sempre é tempo de rever. E essa semana eu escutei uma história sobre perdão e eu lembrei muito do Carlos. E eu vou compartilhar que eu achei muito interessante. Então, a história fala mais ou menos assim: tinham dois monges caminhando em direção ao templo e era um caminho meio árduo, né? Chega um determinado momento, tinha um rio e eles encontram uma senhora na beira do rio chorando porque ela não conseguia atravessar o rio, né? E daí um dos monges se compadece e fala assim: olha, a gente vai te ajudar. E não pergunta para o outro, né? Já começa aí que não pergunta para o outro se ele quer ajudar. Mas, na história, ele fala que vai ajudar. E os dois, então, pegam a senhora, fazem dois e ajudam ela a atravessar o rio para o outro lado, porque ela precisava chegar num determinado local. Eis que na volta o outro monge começa a reclamar, né? Nós ajudamos, agora eu estou todo molhado, olha, minhas costas estão doendo, é muito ruim eu caminhar, não vou conseguir chegar. Depois de uns 5, 6 quilômetros, ele reclama de novo que as costas estavam doendo, e o outro monge só sorri, né? Concorda com a cabeça e sorri. Depois da quase metade do caminho, ele continua reclamando e se sente e fala: olha, minhas costas estão doendo demais. A gente foi ajudar aquela velha doida a atravessar. Eu não estou aguentando andar. Eis que o outro monge fala: sabe qual é a diferença entre eu e você? Por que as minhas costas não doem? Porque eu larguei a senhora e o peso dela a uns 5 quilômetros e você continua carregando ela. E é isso que muitas vezes acontece, né? Eu acredito, sim, que o perdão vale a pena, embora eu acho que a gente esteja aprendendo a lidar com isso, né? Mas tão vale a pena não que o outro mereça. Na minha egocentricidade, eu não acredito que às vezes o outro mereça perdão, mas que nós merecemos perdoar para não carregar isso e não nos fazer sofrer. Então, eu lembrei bastante das nossas conversas e eu achei muito interessante. Porque se a gente parar para pensar, né, inclusive no perdão, no estar só e no agir como o outro, a gente sempre espera uma troca. Na verdade, os nossos relacionamentos, a própria psicologia muitas vezes fala do relacionamento de troca. Um dos tipos de relacionamento é de troca. Então eu dou e recebo, eu dou e recebo, eu dou e recebo. E na verdade, Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou: trate o outro como ele te trata, né? E, na verdade, ele ensinou: trate o teu próximo como você gostaria de ser tratado. E eu acho que isso é algo que nós temos que aprender, inclusive em relação à espiritualidade, né? Porque eu acredito que eles sim nos tratam como como eles gostariam de ser tratados, e nem sempre a recíproca é verdadeira, porque basta que algo não aconteça do jeito que a gente quer para a gente xingar, para a gente se revoltar, para a gente maldizer e falar e se revoltar e toda aquela cena que eu sei e com certeza eu acho que você que está assistindo já passou por isso e também sabe. Então, a conversa de hoje, e eu vou passar a bola para os meninos, eu acho que é realmente a gente falar dessa espiritualidade
que nos entende, inclusive quando nós não nos entendemos, né? E se faz presente de uma maneira sutil, tão sutil, porém tão eficaz que nós muitas vezes não nos apercebemos na nossa vaidade, na nossa ignorância ou na nossa falta de fé. Mas a vida, como diz o Dr. Antônio, ela sempre ensina e se faz presente, inclusive referente à espiritualidade. Vão aparecendo cenas, pessoas, intuições, né, que sempre vão mostrar para você aquilo que se faz necessário. E basta que você esteja um pouquinho só ligado para você tirar um grande aprendizado de tudo que você está passando. É isso que eu acredito. Eu vou passar a bola para o Carlos, para que ele fale um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Fabinho. Seja muito bem-vindo de volta ao vosso lugar. Enquanto você falava, né, vieram algumas coisas e sempre vem, né? Aliás, né, Maurício, passamos uns apertos, ficamos só em dois aqui, ficou mais difícil de falar, começar e tudo mais. E veio três aspectos que eu acho que tem que abordar, que eles são muito diferentes, né? Quando você falava de essa questão da sensação de muitas vezes que nós não estamos sozinhos, mas muitas vezes nós nos sentimos sós e abandonados, né? A primeira coisa que me veio foi aquela, não sei se é uma passagem, se foi inventado, não sei, mas ela retrata algo muito interessante, que é, eu não sei se eu vou conseguir lembrar dela inteira, mas acho que chama Pegadas na Areia, né? Que retrata a vida da pessoa e ela está caminhando sempre com Deus, então tem dois pares de pegadas na areia. E nos momentos mais difíceis da vida dela, tem só um par de pegadas na areia. E ela fala, poxa, meu Deus, por que nos momentos mais difíceis da minha vida você me abandonou? E ele corrige a pessoa e diz, não, não te abandonei, eu te carreguei no colo, né? Então me lembrava essa questão e você falou da sutileza, porque nós nos achamos abandonados, né, no sentido de acabou o mundo e agora meu mundo desabou, esse mundo pequenininho e estreito que nós sabemos que ele não é assim, mas na hora da dor, na hora da dificuldade, não adianta, o horizonte se fecha. Não adianta, você pode ter lido tudo, eu não sei num passo ou muitos passos acima da nossa capacidade de evolução atual, como será. Mas na nossa atual, guardado uns mais iluminados, uns menos iluminados, cara, apertou o calo, veio a doença, veio a falta do ente querido, não adianta, o mundo estreita, cara, aquele horizonte lindo e bonito, ele some, né? Tudo que você estudou parece que você nunca estudou nada. Eu me lembro até esses dias, pedi licença para falar da dona Irma, a dona Irma me ligou no sábado para falar comigo e tal. Ela falou, não, Carlos, muito bacana o que você falou tal. E ela falou, você sabe que quando o Zé desencarnou, e eu sei que ela vai me dar licença de eu falar isso aqui, quando o Zé desencarnou, a primeira coisa que eu fiz foi ir no centro. Falei, nossa, que bacana, dona Irma. Eu entrei lá e disse que jamais ia voltar lá, de tão revoltada que eu fiquei, que tudo que eu aprendi era mentira, que o Kardec era um enganador. Nossa, assim, eu me espantei, porque ela é uma pessoa, né, sim, que talvez seja a que mais fala, que mais leu livros que a gente conhece e tudo, e vive com os evangelhos, e ela falou, e eu, assim, nossa, que bacana, só foi no dia seguinte, fui, Carlos, fui dizer que eu não ia voltar mais lá, porque eu estava revoltada que aquilo era uma enganação, que tinham tirado o Zé de mim, bom, as histórias vocês conhecem, né? E imagine, então, uma pessoa que está lá, falando, fazendo evangelho, na hora que ela foi contrariada no que ela achou, né, que não era correto, não era o momento, ela se revoltou. Então, eu puxei essa questão por quê? Porque Jesus ali tinha carregado a pessoa e ela não tinha abandonado. Então, essa questão da sutileza, nós nos achamos sozinhos, mas na verdade nós não estamos. Mas não adianta, tem o seu tempo para entender isso, a revolta ela é normal. Tanto é que a outra questão, já puxando para o outro lado,
não da falta de sutileza, mas da falta de percepção. Enquanto você falava, eu pensava, né? O kardecismo nos traz tanta luz sobre tantas coisas que para nós éramos obscuras, né? Eram obscuras. Mas não só o kardecismo. Se a gente pensar tudo o que acontece depois de Kardec, e aí eu estou falando da imensa gama de livros espíritas escritas, qual é a maior mensagem que todos eles nos traz? Que nós não estamos sós. Você pega desde um romance, não tem nenhum romance espírita que não relate pós-vida e pré-vida, né? Não tem nenhum, nem muito menos Violetas na Janela. Se a gente pegar um mais simples, não é pormenorizar Violetas na Janela, não é isso? Como se você pegar Missionários de Luz e outros tantos mais difíceis de Bezerra, cara, você relata lá, tem legiões lá trabalhando para que anos para que seja feita uma descoberta na Terra, para que seja intuída uma pessoa. Então, o contraponto da Pegadas na Areia e da Solidão é o quanto toda a literatura espírita nos traz a certeza de que nós não estamos sós. O que não muda de novo quando o tempo fecha. Mas muda, eu acho que o que mais muda é o tempo que você demora para voltar a enxergar de novo. Eu acho que a questão está aí. Toda essa literatura, todo esse conhecimento do mundo espiritual, ele não vai tirar a tua dificuldade na dor, a tua dificuldade na doença, que fala, pô, porque justo eu tenho câncer agora, porque justo eu tenho essa doença agora, ele não vai te tirar isso. Mas eu acho que ele traz uma capacidade de reação muito mais rápida. Então, você voltar, em tese, para o teu eixo, você lembrar tudo que você aprendeu, você lembrar quantos espíritos amigos tem, é mais rápido, né? Eu acho que a pessoa que está espiritualmente, não vou dizer preparada, mas tem esse conhecimento espiritual, ela consegue sair desse estado de revolta, que é normal para todo mundo, com mais rapidez. É isso que me veio muito na mente quando você falava, quer dizer, questão de primeiro, eu não estou sozinho porque Jesus e outros espíritos te carregam, está lá na Pegadas na Areia. E tem uma legião lá nos preparando para enfrentar esse momento. Né? Esse momento, e a gente vai enfrentar e vai ter dor, vai ter revolta, porque essa doença agora, porque eu quebrei minha perna agora, justo agora que eu ia fazer não sei o quê. Eu tava conversando até com a Adriana, né? Se a gente vê esse ano, né? Esse ano está sendo um ano, acho que complicado para todo mundo, né? Mas se a gente pensar, pô, no primeiro dia do ano eu consegui, porque para mim um feito foi correr a São Silvestre. Pô, 10 dias depois eu estava de perna quebrada lá, o joelho trincado, tive que ficar 40 dias longe de todo mundo. Tiro a quarentena e vem a quarentena social. Então, se você olhar e falar, pô, Carlos, mas você está revoltado com a sua vida? Não, cara, olha o que isso tudo levou. Isso tudo levou, eu não sei vocês, mas o trabalho à distância no Tarefeiros, que foi uma origem de todo esse problema, a minha percepção, a minha capacidade de percepção à distância, ela melhorou muito. Eu até às vezes nem gosto dela, porque, né, né, vamos dizer assim, nem gosto porque você fica mais sensível. Poxa, essas aulas que eu tive a oportunidade de fazer, eu jamais teria a oportunidade de fazer se essas coisas não acontecessem. Então, se eu olhar basicamente, poxa, nossa, tanta dificuldade, tem um monte de coisa difícil, mas ela produziu tanta coisa bacana que eu não faria, e falando só de mim. E, por fim, essa questão da suposta solidão de estar sozinho, né? Eu vejo muito nos atendimentos que a gente tem nos tarefeiros, né? Quantas vezes a gente encontra as pessoas que estão nessa revolta com a doença, que perderam um ente querido, que estão se sentindo sós e abandonadas, e o doutor tem a percepção exata do que aquela pessoa está sentindo, a espiritualidade, de como tratar isso e de como conduzir essa pessoa a uma teórica paz mais rapidamente, englobando nessa última parte que eu falei de tudo que a gente lê e tudo que ele não te prepara, mas ele te dá a condição de se levantar mais rápido, que eu acho que é isso a grande questão.
Então, nós não estamos de maneira nenhuma sozinhos. Vou me abster de falar do perdão, tá, Fabinho? Mas eu gostei da história. Mas eu gostei da história e é o que eu sempre defendo, né? Eu brinco que talvez não a minha capacidade de perdoar, porque apesar da gente brincar, ela é igual à sua, ela não é diferente, não. Ah, e eu acho que talvez o que me mova mais em pensar no perdão, talvez eu seja até mais orgulhoso, porque essa questão de me preservar, né, de olhar e falar, pô, cara, esse cara já me fez um mal, entre aspas, já me deixou com raiva. Eu ainda vou permitir que ele continue presente, é exatamente a história que você falou, né? Pô, sabe, as minhas costas também doeu, mas a minha parou de doer logo porque eu esqueci. Eu deixei ele com o problema, né? Então, eu achei isso perfeito nesse sentido. E talvez a diferença seja aí, né? Esse orgulho que eu ainda tenho maior. Fala, pô, além da situação ser ruim, eu ainda vou estender, né? Ainda vou dar a chance disso se prolongar, né? Talvez a grande diferença está aí. Mas é isso o que eu tinha para falar. E vamos ver agora, a bola está com o Maurício. Tá certo. Tudo bem, turma? A gente fala, o tempo passa rápido, né? 1º de agosto. Meu Deus, como passa rápido. Na semana passada, tinha comentado também no nosso bate-papo, na outra semana, a gente está passando assim, ó, o mês de julho voou, simplesmente voou. Normalmente fala férias, tal, passou um tempo em julho com bastante sol, mas passou muito rápido, né? E aí, nesse de passar rápido, nós passamos o outono inteirinho, nesse afastamento social, e mais um pouco, né? O outono inteirinho e mais um pouco. E aí, tanto o Fabinho como o Carlos foi falando, a gente foi lembrando algumas coisas. E quando a gente fala no que estamos sozinhos, a gente tem que se aperceber de algumas coisas interessantes. Quais são? Nunca estamos sozinhos em todos os aspectos, tá? Para o bem e para o mal. Pensem nisso também. Se nós deixarmos, lógico, não somos perfeitos, estamos longe de ser, mas se a gente ficar persistentemente com pensamento negativo, persistentemente com pensamentos não bons, persistentemente com raiva, persistentemente com situações nebulosas, vamos chamar assim, a gente vai atrair o quê? Coisas nebulosas. Por isso que a gente está falando de desobsessão, né, e apometria. Então, a gente vai acabar atraindo aquilo que nós estamos emanando, porque nós somos energia e nós emanamos essas ondas energéticas e elas vão trazer aquilo que você está emanando. Obviamente, quando nós falamos que nós não somos perfeitos, nós sim vamos ter momentos de raiva, de rancor, de bronca, de xingamento, não vou perdoar mesmo, mando para aquele lugar e tudo mais. Só que aquilo ali tem que ser coisa rápida. E aí você aprende algumas técnicas, aprende algumas coisas que você fala, em que momento, e aí o cara está falando, em que momento eu fico no meu eixo? Opa, sair do eixo, sair do equilíbrio, em que momento eu entro nesse eixo? Eu demoro 5 minutos, 1 hora, 2 horas, um dia inteiro, um mês para entrar no eixo? Aí você tem que medir. Obviamente, não sei onde que eu vi escrito, estava falando o seguinte, às vezes é uma situação ruim, tem, mas não deixe ela criar ninho na sua memória. Veio, vai, xinga, vai ter que fazer e pula. É o que você estava falando aí, Carlos, de não carregar. E aí, esse não carregar que o Fabinho colocou da história do monge, eu acho que também se encaixa muito nesse aspecto. Você não carregar esse rancor, não carregar essa raiva, não carregar essa bronca, não carregar às vezes, esse ódio, vamos dizer assim, porque nós temos os dois lados, né? Yin e Yang, né? Como se diz aí a cultura chinesa, Yin e Yang. Então, nós temos o bem e o mal junto, por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações. E aí, quando você não deixa isso criar ninho, opa, vou entrar no meu equilíbrio. E aí, como entrar nesse equilíbrio? Como entrar nessa paz interior? E aí, a partir do momento que nós conseguimos pensar, falar, meu Deus, eu não estou sozinho, meu Deus, me ajuda. Os anjos da guarda, mentor, xamã, guia espiritual, pode dar o nome que quiser. Mas são seres de luzes que estão conosco, que estão aqui para nos ajudar, nos intuir, nos encaminhar para um melhor, para iluminar os nossos caminhos. Só que aí, eles respeitam o livre-arbítrio. Se você não quer, eles ficam esperando você. Não é que você falar, eu quero ajuda, estou aqui para ajudar. Igual o Fabinho colocou, dá com uma mão e com a outra. Não, estou aqui para te ajudar. E você acaba sendo ajudado de forma imperceptível, conforme vocês falaram. Quantas vezes, numa situação às vezes um pouco mais dura, aquela situação um pouco mais complicada, de repente veio uma pessoa e te perguntou algo, veio uma pessoa
e te ajudou. De repente, vem uma situação que não veio do nada. Poxa vida, eu estou precisando de uma situação aqui, você pode me ajudar? Aí você fala, não, eu posso, eu tenho essa condição. Estou falando em todos os aspectos, de serviço, de trabalho, de parente, às vezes em situações um pouco mais complexas. Então, você às vezes não percebe, a ajuda vem, você não percebeu, depois que você vai parar para raciocinar, nossa, como que isso aconteceu? Veio do nada? Não, não veio do nada. Toda a espiritualidade está ali nos ajudando, está ali nos intuindo, está ali nos dando insights, conforme muita gente fala, dá aquele insight, né? O insight eu entendo como uma intuição. Então, como nós entrarmos nesse equilíbrio? É a partir do momento que nós entramos nesse equilíbrio, nós olhamos para dentro, isso nós precisamos nos conhecer. Isso é um grande desafio, né, gente? A partir do momento que nós passamos a nos conhecermos, opa, a situação não está legal. Deixa eu respirar fundo, deixa eu contar até 10, até 100, até 1000, sei lá quanto, né? Dependendo da situação, o Fabinho vai contar até 10.000, né, Fabinho? Então, 1 até quanto milhão. nós... Oi? Até 1 milhão. Até 1 milhão. Então, cada um vai se conhecendo, aí você respira de forma mais lenta, a pluma, aí você, opa, eu ia tomar uma decisão totalmente abrupta. Porque quando a gente está nervoso, a gente não adianta, a gente faz besteira. Isso é fato. Você xinga, você bate, você ofende. Nossa, acontece uns negócios que aí, depois que você percebe, já foi. Depois que já foi, meu amigo, para recompor, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. E aí, é esse autoconhecimento. A partir do momento que nós nos conhecemos, aí tem aquele, no livro da Joana de Anjos, que fala, meu eu superior. Né? No livro, sempre, alguns livros da Joana sempre comenta isso. Meu eu superior. O que é esse eu superior? É a sua conexão com a espiritualidade, é a sua conexão com seus amigos da luz, é a sua conexão com Deus. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar esse seu interior, consegue trabalhar esse eu superior, eu consigo... Deu um problema, lógico, a vida é cheia de desafios. Às vezes uma pessoa falou algo que você não gostou, aí você já fica atravessado. Tem alguma resposta aqui, dependendo de casa, com a sua esposa, se você uma resposta que veio atravessada, você não gostou, você vai lá e já rebate. Isso é complicado. Então, é ter esse equilíbrio. Igual o Carlos falou na semana passada, nós temos que trabalhar dentro da nossa casa, ser bem educado, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa legal, dentro de casa. A partir do momento que você é dentro de casa, você é fora. Agora, não adianta você falar que é fora e não é dentro. Aí esquece, isso é hipócrita. Então, quando você consegue trabalhar isso, consegue ter esse equilíbrio, consegue trabalhar esse seu eu superior, você faz conexão direta com o plano espiritual. E aí você tem as suas intuições, o seu caminho, ele se sincroniza, né? Aí, aonde a gente fala nos trabalhos espirituais, as coisas acontecem que você fala, parece mágica, né? As coisas elas vão acontecendo, elas vão se encaixando. Por quê? Porque você está em equilíbrio, você está com a luz, você está bem, você está num padrão vibratório bacana. Mas isso vai acontecer sempre? Vai estar sempre assim? Quem dera se a gente ficasse sempre assim, né, gente? Mas é isso que a gente busca, a gente procura estar sempre nesse equilíbrio. A partir do momento que nós aprendemos isso, a gente aprende a não ter bronca, a gente aprende a perdoar. Pode até acontecer uma situação abrupta ali, mas você respira e fala, meu, vou ter que acertar esse negócio. Aí você vai e ajusta, vai e entra no seu eixo. Então, isso tudo para dizer para vocês que o plano espiritual está aí para nos ajudar, sempre está aí para nos ajudar. Nós já falamos em outros bate-papos, cara, Jesus, o Fábio até comentou, Jesus, ele saía toda manhã para poder fazer as suas preces, para poder fazer as suas orações, para poder se conectar com um plano maior. E se ele, que é o cara, fazer isso, imagine nós, será que nós não temos que fazer? E aí essa conexão, teve até um evangelho que falou o seguinte, o poder da oração, né? Então, esse poder da oração, é isso que a gente tem que se firmar. A oração é muito poderosa. Então, a partir do momento que a gente entra em equilíbrio, a gente conecta com a oração, conecta com o plano maior. Conectou-se com o plano maior, cara, a gente vai estar amparado, vai estar protegido, vai estar em luz. Então, lembre-se o seguinte, nós somos criados por Deus e nós temos essa centelha divina dentro de nós. E qual é essa centelha divina? É o amor, é a confiança, é a compaixão, é a paz interior. São todas as coisas boas. Então, vamos se conectar com isso. A partir do momento que nós aprendemos a nos conhecermos, se conectarmos com isso, nós estamos com o plano espiritual sempre ao nosso lado, o plano da luz. Agora, o inverso é verdadeiro. Se você ficar sempre na bronca, isso, aquilo outro, o plano espiritual também, que não está na luz, está junto com você aí. Então, pense um pouquinho nisso. Acho que o nosso bate-papo é nesse sentido. É refletir sobre isso. Como é que eu entro em equilíbrio? Como que eu posso entrar em equilíbrio? A partir do momento que você faz as coisas em equilíbrio, mas para isso você precisa entender e perceber que você é feito com amor e você é por amor. Você tem que estar com confiança, tem que estar em paz interior. Pode estar
pegando fogo, mas se você está em paz, as coisas vão ser resolvidas. E o que o Carlos falou, ninguém vai passar aquilo que você não tem que passar. O que você tem que passar, você vai passar, ninguém vai passar por você. Igual ele falou, o plano espiritual, ele vai te ajudar, ele vai te intuir, mas você que vai atravessar essa selva, você que vai atravessar e que você que vai abrir os caminhos e seguir em frente. Eles vão te ajudar, mas você que vai dar o primeiro passo. Acho que é por aí o caminho, né? É isso aí. Bom, para a gente finalizar, que a gente já falou, mais que a boca, né? Como sempre. Eu vi aqui pelo tempo que tá passando. Olha lá. Primeiro, para finalizar, para a gente diferenciar uma coisa. O estar só e o estado de solidão. Às vezes você estar só se faz necessário para você organizar a tua mente, organizar. Lembra aquele período, estar só entre aspas, como a gente disse, o plano espiritual nunca nos abandona. Mas estar só aquele período que Jesus vai para o deserto e se retira, que ele já previa o que ele ia passar, para organizar as suas ideias, muitas vezes nós precisamos estar só para nos entendermos, para nos analisar, nos conhecer e organizar nossas ideias. É diferente do estado de solidão, que é muitas vezes aquele isolamento emocional, que você se sente abandonado, muitas vezes até rodeado de um monte de gente. Você está no meio de um monte de umas pessoas, mas você está em estado de solidão. Isso é muito importante a gente saber diferenciar e até para poder não fugir, mas saber lidar com isso, né? E outra coisa é a questão, voltando com aquilo que a gente falou, sobre o perdão e sobre aquilo que a gente carrega e nos afeta. Muitas vezes, conforme o Dr. Antônio disse, nós deixamos os nossos rastros, ou uma época atrás, algum tempo atrás, a Doroteia falava das malas que nós carregamos, né? O que você leva na sua bolsa? Muitas vezes nós levamos uma bolsa pesada com as pessoas que nós não perdoamos, com as mágoas que nós guardamos na nossa bolsa. E tem um psicólogo, terapeuta que dizia, eu achava muito engraçado, que ele falava o seguinte: olha, a pessoa te magoou, se resolva com a mágoa, porque ela é sua. Às vezes a pessoa já nem sabe que te magoou, ou ela nem sabe, ou ela não está nem aí dando importância, e você continua sofrendo. Então se resolva com as suas mágoas. Se resolva, inclusive, com aquilo que você acha que não tem. A gente tem mania de falar assim, ai, como seria se eu tivesse isso, como seria, eu queria ter. Ai, se eu tivesse tido uma família assim, seria melhor. Se eu tivesse uma esposa assim, seria melhor. Saiba lidar com o que você tem e utilize isso que você tem para conquistar aquilo que você quer, né? Nem sempre você vai ter o emprego dos sonhos, mas você pode fazer dele um degrau para chegar aonde você quer, ou fazer dele o teu emprego dos sonhos e do sucesso. Para de ficar pensando, divagando, que você seria feliz se você tivesse que... E você esquece de fazer o teu melhor com o que você tem e conquistar aquilo que você deseja. Bom, é isso que eu tenho para falar. Queria agradecer a todos que estiveram comigo, agradecer ao Carlos, ao Maurício. Estamos de volta, logo depois da palestra tem a nossa prece, tá bom? Fica com Deus, meu abraço. Fiquem com Deus, gente. Bom final de semana a todos. Fica com Deus. Não esqueçam do like, hein? Nas andanças por essas terras e por tantas vidas, tantas lutas, por vezes pesam nos ombros e cansam a alma. Sentir medo,
É normal. Sentir-se cansado também é normal. Mas se sentir só não é natural. Pois eu acredito em um Deus bom, em um Jesus que preenche a alma e que está contigo e comigo, mesmo quando nós nos recusamos a ver ou escutar. Mas hoje eu te convido a se permitir, a aquietar a alma e chegar mais perto, a adentrar na tua mente e trancar as portas para que você fale com a tua alma, com o teu Deus. Dobra os teus joelhos, mesmo que em espírito, e se deixe levar e sentir a presença, tomando todo o teu ser. Sinta o amor dele para com você, aquele amor que tantas vezes te ergueu e te ajudou a ir além. Amor que te carregou nos braços, mesmo quando você achava não conseguir seguir em frente. Apenas sinta. Se deixe ir mais perto do teu Deus. Se deixe se aproximar o teu Jesus. Pois existem coisas que é só entre Ele e você. Não se detenha se as lágrimas insistirem em cair ou o teu coração acelerar. Pois muitas vezes é esse amor de Jesus mexendo no secreto da gente, naquele lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar, pois Ele sabe o remédio para todas as feridas da tua matéria ou do teu espírito. Se deixe sentir essa presença que mexe e confronta com tudo dentro do teu ser, que te restaura e abraça, e que fala a tua alma. Fala sobre a vida que é feita de esperanças e de motivos para lutar, sonhar e realizar. Fala da vida que tantas vezes dá motivo para sorrir e para chorar, para perder e ganhar, mas fala a tua alma, que não importa aquilo que você está passando, simplesmente não desista e faça passar. O que seria de um vencedor sem as lutas para enfrentar? E que na sua luta você saiba que jamais estará só, pois Ele caminha ao teu lado, nas montanhas ou nos vales,
nos dias de sol ou nas tempestades, na montanha mais alta ou no abismo mais profundo, Ele sempre caminhará contigo. Apenas permita-se, aquieta a sua alma, esteja mais perto e se deixe sentir. Graças a Deus.